Oi, amigos e amigas! Esse é mais um Musset Responde, quadro onde eu recebo perguntas dos membros deste canal e trago as respostas em vídeo. Vocês podem mandar as suas perguntas na aba Comunidade para membros ou no grupo de WhatsApp dos membros ouro. Se você não é membro, vai aparecer o botão Seja Membro aqui abaixo deste vídeo ou tem um link na descrição. São 5 perguntas que serão respondidas neste vídeo, mas antes eu peço a sua inscrição, seu like, o seu comentário, que você dê o hype e ative as notificações. Tudo isso é gratuito, muito rápido e ajuda esse canal a continuar crescendo. A primeira pergunta, eu juro que não é marmelada, é da Gabriela Brino, a minha digníssima do canal Setorista da Vila. Ela me mandou uma pergunta, ela paga membro. Eu achei uma pergunta interessante, então aqui na ordem começo pela pergunta da Gabi. Qual é a parte mais difícil de estar no YouTube? Antes você não mostrava seu rosto, não dependia de vídeos. Como foi essa transição para você? Acha que foi um acerto? Cara, não é uma transição fácil. Eu ainda me sinto fazendo essa transição. Eu acho que foi um acerto. São números interessantes, muitos comentários positivos. Aos poucos eu vou me acostumando com essa rotina. E a parte mais difícil é justamente colocar o rosto. Não por uma questão apenas de timidez, de não estar tão acostumado assim, né? Passei anos apenas escrevendo. Muitos nem conheciam minha voz, né? De um tempinho pra cá eu comecei a aparecer um pouco mais nos stories, fazer algumas lives com a Gabi, mas normalmente era texto, né? Tweets, coisas curtas que vocês me viam. A parte mais difícil não é apenas colocar o rosto, é a logística que isso demanda. Porque vamos supor que eu tô gravando, e esse horário é real, tá? 22h33 dessa segunda-feira eu tô gravando esse vídeo. Eu vou desligar aqui com vocês. Se pintar uma notícia, 11 da noite, quando eu estiver no sofá, eu vou ter que pensar na roupa, no som, se o quarto tá arrumado, se a câmera tem armazenamento, se o editor que o Matheus Meza, o editor que é o Matheus Meza, tá disponível, a pedir a thumb pro meu irmão, o Giovanni Mussetti. Tudo isso é muito mais burocrático do que simplesmente abrir meu notebook de onde eu estiver ou pegar meu celular e fazer um tweet, escrever um texto rápido, postar no meu story, gravar um story rápido. Então, essa burocracia, essa dinâmica é algo que ainda requer algum costume. Aos poucos eu vou me acostumando, porque meu cérebro foi treinado a, quando eu receber uma notícia, basicamente escrevê-la. Hoje eu preciso pensar nela em vídeo. Como eu vou fazer? Então, pô, vou visitar meus pais, eu preciso levar um microfone e o meu estabilizador. Pô, se eu não tiver com a minha câmera, que a câmera que o Mesa me emprestou para gravar esses vídeos, eu vou ter que gravar com o meu celular. Pô, será que eu faço short? Será que eu faço horizontal? Isso tudo é uma demanda bem diferente do que eu estou acostumado, mas em linhas gerais eu estou gostando, acho que vocês também estão curtindo e aos poucos eu vou me acostumando mais, entendendo mais, fazendo mais lives, investindo. Então, é uma dinâmica bem complexa, diferente. A Gabi sabe bem disso, mas é algo que eu tenho gostado e aos poucos eu estou me acostumando que as notícias para mim precisam hoje sair mais em vídeo do que em texto. A segunda é @OGABO01, Ogabo01, suspeito pela foto que seja um garoto, um homem, qualquer coisa, desculpa, eu vou tentar entrar em contato para ter mais detalhes, né? Da sua arroba. Obrigado por ser membro, assim como a Gabi. Musset, alguma atualização sobre os possíveis interessados na compra de uma futura SAF do Santos? Eu não sei os interessados em si. O que eu posso dizer é que a XP está no processo final da criação de um relatório sobre o valor de mercado do Santos. Existem 2 trabalhos em andamento. Quanto valeria o clube, que é o famoso valuation, que se for pensar apenas em termos financeiros, quanto de receita, quanto de dívida, seria na casa de R$1 bilhão. Mas existe todo um contexto do Santos, né? Pelé, Neymar, Meninos da Vila, um clube gigante que está fora de uma capital, tudo isso é levado em consideração. Então, por um lado, a XP analisa o valuation do clube, por outro, traça perfil de negócio. Não apenas possíveis empresas interessadas, mas eu recomendo, Santos, que você venda X%, que você faça isso aqui, que você cuide desse tipo de coisa, que esse tipo de empresa, que essa SAF aqui é o ideal para você. Esse processo ainda está em estudo, em final,
deve ser entregue ao Santos ainda em novembro para que o Santos, referendado pela XP, que é uma grande empresa, possa ir ao mercado para mostrar, ó, eu custo isso aqui de acordo com a XP e eu preciso disso aqui como parceiro, de um perfil de investidor, para que as coisas comecem a esquentar. Muito se fala sobre o Blue Code do Chelsea, do PIF, disso, daquilo, mas por enquanto são conversas ainda incipientes. Nesse meio termo, o Santos tenta reformular o seu estatuto. Em breve, novas reuniões do conselho serão marcadas. Beleza? Terceira pergunta. A sensação pós-jogo de ontem para você, olhando a tabela e a tabela da zona de rebaixamento, né? A sensação pós-jogo olhando a tabela e a chance de rebaixamento, me pergunta o Wembley. Essa pergunta foi feita no Musset Responde da semana passada, tá? Pós-vitória, eu guardei e o cenário hoje é um pouquinho mais favorável, né? O Vitória perdeu para o Corinthians e o Santos empatou com o Botafogo. Eu não acho que o Santos vai cair. Eu admito para vocês que em 2023 eu também não achava, e eu só fui sentir que ia cair depois daquela treta do Marcos Leonardo, do Chia Lucas, perde para o Atlético Paranaense, e eu fui para Vila Belmiro contra o Fortaleza achando que ia cair. Esse ano eu não sinto isso. O Santos tem um técnico, tem uma boa comissão técnica, o que faz diferença, e na minha visão o elenco, mesmo com seus problemas, é melhor que o de 23, sem contar que a competição daquele ano era mais complicada, né? Com clubes mais fortes. O Vitória tem sido um rival ali direto pela permanência, o Fortaleza respirou, mas eu não acho que o Santos vai cair. A minha sensação é de que o Santos vai vencer o Fortaleza, vai pontuar pouco entre Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Mirassol, mas depois ainda vai ter chance contra a Juventude, Sport, talvez para não precisar chegar na última rodada contra o Cruzeiro, brigando para não cair. Outra pergunta que ficou da semana passada, pergunta do Gabriel. Boa tarde, você acha que existe, ele mandou boa tarde no momento, né? Você acha que existe uma apatia ou falta de senso de urgência no elenco do Santos? Eu senti isso contra o Vitória. Eu não sei se é bem apatia, porque eu acho que o time não deixou de correr, mas eu não gostei da postura do Santos contra o Vitória. Foi uma postura diferente em relação ao Botafogo e principalmente em relação ao jogo contra o Corinthians. Até gravei vídeo aqui no canal, dizendo que o Santos não pode se dar ao luxo de correr menos com o adversário. O Santos precisa entender suas limitações técnicas e igualar na vontade, na força, ganhar as segundas bolas, ganhar as divididas, porque senão o Santos vai ser um time que vai brigar até o final. Contra o Botafogo, o Santos sofre gol com 20 segundos e mantém uma postura, vai para cima do Botafogo, leva o segundo e consegue no segundo tempo reagir. Então foi um time mentalmente forte, um time que correu bastante. Então, eu não vejo apatia, com exceção do jogo contra o Vitória, mas esse senso de urgência, às vezes, eu noto. Nas entrevistas, na postura. O próprio Vojvoda disse na entrevista que exige muito do Roleiser e agradeceu ao Roleiser por ter terminado a partida em campo, o que é algo que me incomoda. Só um exemplo, tá? Mas, agradecer pelo cara terminar um jogo, sabe? O Ilharão, com o Santos tendo vários problemas, ele lá discutindo e não voltava. Existem alguns episódios no Santos que me mostram que os jogadores demoraram para entender que a água estava batendo na bunda. Eu acho que agora a grande maioria está caminhando para um mesmo lugar, sabe? Então, eu senti uma postura difícil contra o Vitória, complicada, diferente do que se espera, mas contra Corinthians e Botafogo eu vi um time com uma postura legal. Espero que seja disso para melhor contra o Fortaleza em outro jogo mais do que decisivo. Para terminar, uma pergunta do Igor, parceiraço deste canal, tá comigo, assinante do Insta há mó tempão. Planejamento para 2026 está atrasado, isso é óbvio. Mas a presidência ou a alta cúpula sentem essa pressão e o medo de cair? Por mais que na imprensa não tenham essa preocupação, sentem. Eles estão confiantes, porque eles entendem que o trabalho do Vojvoda é bem feito. Eles entendem que a chegada do Alexandre Matos foi uma importante chegada ao clube. A gente pode aqui discutir que a última janela de transferências não foi boa, e não foi mesmo. O que é culpa do Matos, culpa da gestão, quantidade de dinheiro, enfim, eu acho que isso é até tópico para outro vídeo. Mas ele, no dia a dia, ele é um cara importante, de boa relação com os atletas, de pressionar a arbitragem quando tem que pressionar, de boa relação com o Vojvoda. Então, a diretoria está otimista, mas não deixa de sentir esse medo. E eu acho, Igor, que é importante a gente colocar aqui em consideração a diferença
do Andrés Rueda, o primeiro presidente que rebaixou o Santos, para o Marcelo Teixeira. Eu não estou falando em termos de gestão, tá? Estou falando de quem é bom, de quem é ruim, porque são gestões até aqui ruins. A do Marcelo até aqui ruim e a do Rueda foi péssima. Mas eu preciso falar aqui, que é legal que vocês pensem nisso, que é sobre a rotina de ambos. O Andrés Rueda era um cara de São Paulo, com algumas vindas para Santos, que foi rebaixado e zarpou. A princípio ele trocou o carro, blindou, começou a andar de barba e de boné. Depois não se vê mais o Rueda. Esteve na Austrália, esteve na Espanha. O Marcelo Teixeira ele tem uma dinâmica em Santos que é diferente. Ele é reitor da Faculdade de Santa Cecília, o seu filho trabalha lá, as suas irmãs trabalham na faculdade, ele tem diversos empreendimentos. Então, não é algo que eu apoie, óbvio. Mas se o Santos for rebaixado, a faculdade vai ter o seu impacto, os empreendimentos vão ter, os alunos vão pressionar. Uma faculdade, é um lugar aberto, com vários eventos. O Marcelo Teixeira hoje anda livremente pela cidade. É um cara conhecido, que todo mundo, enfim, tá ali próximo. Tem vários que puxam o saco. Se o Santos for rebaixado, essa dinâmica do Marcelo Teixeira muda. E essa é uma preocupação da família. Que foi até algo que a esposa, a família do Marcelo Teixeira diziam para ele não assumir o Santos. Porque ele estava ali tranquilo, ele passa a ser alvo, passa a ser vidraça de novo. Então, existe o otimismo por um lado, mas por outro, quando se pensa em rebaixamento, se pensa nessa dinâmica, enquanto a rotina de toda a família Teixeira estaria afetada de alguma forma. Então, assim, eles não acham que o Santos vai cair, acham que vai dar tudo certo, não é apenas uma entrevista mentirosa para acalmar o torcedor, mas existe sim lá no fundo essa preocupação, porque o impacto na rotina, na família, nos negócios seria muito maior do que do Rueda, que ninguém sabe onde está hoje. Beleza? 5 perguntas respondidas para vocês. Na semana que vem tem mais. Fiquem atentos na aba comunidades, nos posts, porque eu sempre abro para que vocês mandem perguntas e você pode aparecer aqui também com a sua. Belezinha? É isso. Obrigado e até o próximo vídeo.